Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Nós sabemos do momento difícil que estamos como Igreja da Nação e nação brasileira como um todo, ainda lutando contra a pandemia e lutando com várias pessoas estão perdendo suas vidas no meio da contaminação e às vezes parentes, amigos estão indo embora e você está sofrendo exatamente essa perda, essa dor. Eu espero que Deus console você, se for o seu caso, e console os seus familiares no meio de toda essa batalha. Na verdade, eu quero refletir hoje sobre a nossa necessidade de arrependimento e arrependimento contínuo. Como filhos de Deus, nascidos de novo, nós somos chamados para ter uma posição de compreensão de que cada dia temos que levar a nossa cruz e realmente renunciar à vontade do nosso eu, do eu independente de Deus, esse eu carnal, esse eu que não quer submeter a Deus, mas quer viver uma vida segundo os seus desejos, suas vontades. Por isso, nós nascemos de novo para viver a vida de Cristo. Cristo em nós é a esperança da glória. E esses dias nós estamos sendo guiados pelo Espírito para aprofundar o arrependimento nessa perspectiva de filhos de Deus que sabem que nós não podemos encobrir as nossas transgressões. Nós precisamos lidar no nível pessoal, no nível familiar e no nível corporativo com coisas que estão aí, transgressões que estão ocultadas muitas vezes. E esse ocultar, esse não confessar, não trazer à luz, ele tira a nossa força, ele tira a nossa autoridade, ele tira, anulando muitas vezes o poder da cruz, anulando o poder da ressurreição que está disponível para nós, para vivermos uma vida pelo poder do Espírito Santo. O livro de Jó fala da narrativa da caminhada de Jó, enquanto ele estava lidando com uma situação muito difícil, a nível pessoal, familiar, ele e Deus. E ele diz no capítulo 31, verso 38, se, como Adão, eu encobrir as minhas transgressões, ocultando o meu delito no meu seio. Quando ele diz isso, capítulo 31, verso 33, melhor dizendo, capítulo 31, verso 33, quando ele diz isso, ele está apontando para aquilo que é o natural do homem, que é encobrir seus erros, a dificuldade que nós todos temos de admitir, de confessar e de lidar com as coisas, tanto a nível pessoal, quanto a nível familiar e quanto a nível corporativo, na vida da igreja. Mas isso está nos atrasando muito. Isso atrasa a sua vida pessoal, isso atrasa a sua família, isso atrasa o propósito de Deus e a formação da semelhança de Cristo em você. Por isso, as causas disso e o chamado para arrependimento deve ser ouvido agora como a voz do Espírito para a igreja. No versículo 34 do capítulo 31 de Jó, Jó diz, porque eu temia a grande multidão e o desprezo das famílias me apavorava e eu me calei e não saí da porta. É exatamente isso. Todos nós passamos por isso. Todos nós temos medo, não é? Medo do homem, medo do que as pessoas vão dizer, medo do desprezo das famílias, o pavor de ser desprezado por causa dos seus erros e dos seus pecados. E por isso nós nos calamos. Mas o Senhor está nos chamando para andar na luz, para abrir o coração, para confessar. E não só uma vez, mas saber que o nosso estilo de vida cristão envolve arrependimento contínuo. E quando nós temos uma vida consciente disso, nós trabalhamos isso de uma maneira saudável, clara, com discernimento, com entendimento,
sempre aplicando o poder da cruz, liberando o poder do sangue de Cristo sobre os nossos erros, saindo do pecado o mais rápido possível, quebrando aquela obra de escravidão que o pecado traz, quebrando essa obra de acusação que o inimigo vem em cima para nos acusar, quebrando mesmo essa rachadura na nossa identidade de filhos, as dúvidas, a incredulidade. Tantas coisas nos sobrevêm quando nós estamos sem lidar com o nosso próprio pecado, ou o pecado familiar, ou o pecado na vida da igreja. Todas essas áreas são importantes agora. O nível pessoal, ele é fundamental. O nível familiar, é importante ter encontros para conversar na família sobre essas dificuldades, lidar com o pecado familiar, não com uma posição de acusação, de condenação, mas com uma posição de restauração, de libertação, de cura, de resgate, encorajando, assim como hoje eu quero encorajar você a trazer à luz a sua própria vida diante do Senhor, primeiramente, e também diante de alguém de sua confiança, alguém que você realmente pode ver que vai ajudá-lo e pastoreá-lo nisso, guiá-lo por um caminho de liberdade. Esse é o ambiente que nós herdamos, de não ficar presos nas cadeias do pecado, mas de avançarmos e sermos livres pelo poder do sangue de Cristo, pelo poder da cruz, pelo poder do Espírito Santo. Jó, ele disse isso, porque eu temia a grande multidão, porque eu temia o desprezo das famílias, esse desprezo me apavorava, então eu me calei. O que passou Jó é uma lição para nós, para não ficarmos aí. E hoje o Espírito Santo chama você para tomar essa decisão de entrar num nível mais profundo de arrependimento, de entrar num nível de consciência e apresentar isso diante do Senhor e realmente procurar ajuda, é tempo de procurar ajuda. O Espírito está falando sobre procurar ajuda, não é? O corpo pode auxiliar o corpo, ajudar o corpo, existem saídas em Deus. Ninguém foi chamado para viver como filho de Deus e continuar na escravidão. Eu quero recomendar a você que leia o capítulo 5, 6, 7 e 8 de Romanos. Capítulo 5, 6, 7 e 8 de Romanos. E no capítulo 3, a Escritura diz, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Nós precisamos da glória de Deus. E trazer à luz nossas dificuldades é trazer a glória de Deus para nos limpar e para nos levar para um outro lugar. Não somente você necessita de ir para algum lugar com pessoas estranhas e fazer aquilo, mas a proporção que você trabalhar isso na sua própria vida, no seu ambiente, e se você acha que indo para um lugar você vai ficar mais à vontade para fazer isso, você pode até começar dessa forma, mas é interessante que quando você voltar de lá, estabeleça isso, mantenha esse cuidado em confessar suas dificuldades, em se arrepender delas naturalmente, junto com as pessoas e também fazer isso com a sua família, reunir com a sua família e lidar com as suas dificuldades, as suas próprias, junto da família, e também encorajar os membros da família para fazerem a mesma coisa. Esse ambiente de redenção, esse ambiente de resgate, este é o ambiente que nós precisamos ter nas famílias, nas casas, porque o Senhor nos deu o poder do seu sangue não só para os portais da nossa vida, para as entradas, para nosso ser, mas para as nossas famílias, para as nossas casas. Elas precisam agora estar cobertas com o sangue de Cristo, tratando continuamente do pecado, sempre consciente da importância de andar na luz e aplicando o princípio de andar na luz, como diz a carta de 1 João, se nós andarmos na luz, não é? Como o Senhor na luz está,
exatamente isso. Nosso Senhor, Ele está na luz e nós somos chamados para andar na luz, para trazer essas dificuldades. Então, todos os dias precisamos, à proporção que necessário, confessar nossos pecados e muitas vezes confessar os pecados para outros, para então sermos curados, para então sermos livres de cativeiros que precisam ser quebrados em nossa vida. Jó chegou a um lugar de restauração e o Senhor nos dá uma palavra como um povo e aqui cabe esse lugar corporativo. Se o meu povo, que pertence somente a mim, se arrepender, abandonar os seus pecados, orar a mim, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados, farei o país progredir de novo. O Brasil necessita de um profundo arrependimento. A Igreja do Brasil necessita deste lugar de arrependimento. E o Brasil não vai acessar o lugar de arrependimento se primeiro a Igreja do Brasil não acessar esse lugar. Então, nós somos chamados para sermos obedientes e cumprir esse princípio e mergulharmos agora no nível pessoal, nível familiar, nível corporativo da Igreja, do corpo de Cristo, um tempo de arrependimento, de trazer à luz nossas dificuldades, nossos problemas precisam do poder do sangue, está disponível. Então vamos nos levantar e usar o poder da cruz para começar um novo avanço através do arrependimento. Deus abençoe você e nos guie a todos para esse lugar de transformação. Arrependimento traz transformação. Deus o abençoe.